Olá, boa noite. O meu nome é Denise Matar e a gente está aqui de volta para a nossa série que se chama Diálogos Instigantes. Essa série é promovida pela Galeria Almeida e Deio. Sejam bem-vindos à nossa conversa. O nosso assunto de hoje vai ser a Maria Leontina. E aí vocês vão ter a oportunidade de ver um pequeno conjunto de obras emblemáticas da artista que mostram o percurso do seu trabalho. Naturalmente que é um conjunto resumido, como vocês vão ver, mas vai permitir que a gente veja a qualidade e a originalidade da obra dela. O ponto de partida das nossas conversas costumam ser as exposições feitas pela Galeria Almeida e Deio, mas essa live ela veio de outra live, uma live que eu fiz com o Alexandre da Costa sobre o Milton da Costa, e a gente falou tanto da Maria Leontina e acabamos optando por fazer uma live só da Maria Leontina, e hoje é o aniversário da Maria Leontina. Ela faria 103 anos. Aí, aproveitando que eu estou falando com vocês antes de chamar o Alexandre, eu queria responder uma pergunta que todo mundo me faz toda hora. Puxa, eu perdi a live, como é que eu faço para ver? Então, eu explico para vocês, olha, todas as lives estão no YouTube da Galeria Almeida e Deio. É só entrar no YouTube da Galeria Almeida e Deio que estão todas as lives lá. Aí tem Ismael Neri, de Cavalcante, Portinari, Tarsila, o da Costa, Maria Martins, tem um monte de artista. É bem legal. E eu queria já falar para vocês também depois que a gente fizer a live hoje com o Alexandre, a gente vai fazer uma nova série chamada Conexões. E a gente fez a Conexão Ceará, agora a gente vai fazer a Conexão Bahia, sempre mantendo essa ideia de ontem, hoje e amanhã. Então a gente vai falar sobre o Mário Cravo Júnior, com a Adriana Cravo, vamos falar com o Ayrson Heráclito sobre a obra dele e com o Vinícius S.A., que é um artista jovem, tá? Bom, voltemos para a nossa Maria Leontina. A Maria Leontina ela ocupa um lugar muito especial na história da arte brasileira do século XX. Ela é uma artista que ela não se encaixa em rótulos. Aliás, o da Costa também recusava, né? Aí a gente pode perguntar, ela era da escola paulista ou carioca? A abstração dela era geométrica ou informal? Eu vou deixar para vocês verem que a gente vai responder durante a live. Mas a Paula Braga, que fez uma curadoria sobre a Leontina, diz uma frase bem interessante. Ela diz o seguinte: a Leontina opta pela arte que dialoga com os problemas filosóficos universais, questionamentos que encontramos nos primórdios da filosofia africana e grega, isso é, o tempo e a relação do ser humano com o universo, as possibilidades de, através da arte, nos acercarmos dessa parte invisível do mundo. Bom, eu vou chamar o Alexandre, vou apresentar aqui antes ele. O Alexandre é filho de 2 peixes grandes, filho do da Costa e da Maria Leontina, também é artista. O trabalho dele é bem diferente dos pais dele, mas ele é artista visual, músico, ator, cineasta e poeta. Ele foi professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, fez um monte de exposições individuais no Rio, São Paulo, Uruguai, Pernambuco, participou de um monte de coletivas, gravou 2 discos com as suas composições, dirigiu 14 filmes de curta-metragem e está finalizando um longa-metragem que tem um nome interessantíssimo, A Sobrancelha é o Bigode do Olho, né? E ele também é ator, foi protagonista de 5 longas-metragens e um poeta. Ele é um artista muito interessante. Eu vou chamar aqui o Alexandre. Pronto, estamos aguardando a conexão com o Alexandre, está conectando. Opa! Oba! Entramos. Oi, Hoje foi Denise. tranquilo, né? A gente sempre tem esse momento, né?
De Olha, conexão, de conexão. conectou ou não conectou, né? É. Olha, Boa tarde, antes Denise. de Boa mais tarde a nada, todos. Boa noite a todo mundo que está aí junto nessa conversa, né? Minha família também está, Lucília, Dora, Tomás. Vamos lá. olha, antes da gente conversar a nossa conversa, nós dois vamos fazer um brinde, né? Vamos. Estou aqui Um também. Ó, ó. brinde, tchim-tchim, brinde Vamos. para Maria Tchim, Leontina, tchim, Denise. entendeu? Para o aniversário dela. Saúde a todos. Saúde para todo mundo que está vendo a gente, tá? Isso. Bom, então a gente vai começar Maravilha. aqui contando a história da Maria Leontina. Eu vou buscar aqui os meus slides. Vocês sabem que tem aquele. Eu não sei por que motivo os slides eles ficam, quando eles se encaixam dentro do telefone, eles se encaixam ao contrário. Então, o primeiro acaba sendo o último. Então, a gente tem que dar essa. Sei. Então, olha, a gente vai começar mostrando uma imagem. Gente, olha que coisa mais fofa, né? Ela era uma pessoa muito especial. Então, a Maria Leontina ela tinha um nome compridíssimo. Ela chamava Maria Leontina Mendes de Almeida Franco. E ela nasceu em São Paulo em 1917, no dia 22 de julho, e faleceu no Rio de Janeiro em 1984. Ela casou com Milton da Costa em 1949 e acrescentou da Costa o nome dela. Então, ela tinha esse nome, Maria Leontina Mendes de Almeida Franco da Costa. E você me contou, né, Alexandre, que esse sobrenome tem a ver com com os Mendes do Rio de Janeiro, é isso? Os Mendes de Almeida, eu sou primo do Cândido, né? Cândido José Mendes de Almeida e tal, do Candinho. Mas muito distante, quer dizer, não tinha uma convivência, né, familiar assim. Mas é a mesma família, Mendes de Almeida, né? Meu bisavô é paulista, João Mendes de Almeida, né? E que eu não conheci, também não conheci nenhum avô, nenhuma avó, né? Infelizmente. Mas é dessa família aí, Mendes de Almeida. Deve ser grande, não sei. Tem um monte de gente em São Paulo também que eu não conheço. Essas famílias vão se espalhando, né? Bom, a Maria Leontina, o pai da Maria Leontina, ele era engenheiro ferroviário, mas ele adorava música. E a mãe, que tinha um apelido delicioso de Dona Iaiá, ela chegou a ter aulas com o Almeida Júnior. Inclusive, a Maria Leontina tinha uma obra pintada por ela, linda, né? Sim, temos ainda. É da super... família, temos ainda. Na verdade, é uma cópia, né? De uma pintura, né? Uma senhora Como tocando era piano. antigamente. Antigamente, os artistas faziam isso, faziam essas cópias, né? Era um exercício de aprendizado. Hoje virou quase uma ofensa, mas os artistas aprendiam muito, né? Bom, a Maria Leontina ela era irmã da Maria Eugênia Franco, que veio a ser uma crítica de arte muito importante, que depois casou com o Franz Weissmann. E os dois casais, o da Costa e a Leontina, e o Weissmann e a Maria Eugênia, eram muito amigos, chegaram inclusive a morar lado a lado. A Maria Eugênia foi uma crítica muito importante. Ela teve uma atuação muito grande aqui em São Paulo e o prêmio de curadoria da Associação Brasileira dos Críticos de Arte tem o nome dela, Prêmio Maria Eugênia Franco, que eu tenho a honra de ter um. Ela era crítica literária também, né, nessa época. Década de 40, também. Tanto é que no apartamento dela em São Paulo, que eu fiquei algumas vezes lá, hospedado, tinha a primeira edição do 15, né, da Raquel de Queiroz, né? Então ela tinha assim essa, mas depois ela ficou mais, acho que na crítica de arte mesmo, né? É uma crítica de arte super importante que a gente tem, né? E a Maria Leontina, desde a infância, alternou essa moradia entre o Rio de Janeiro e São Paulo e sempre circulou assim nos meios intelectuais. Não era uma coisa muito comum na época circular entre as duas cidades. Tinha alguma peculiaridade da família que fez ela ficar circulando? Não sei, ela era paulista, ele era de Niterói, né? Ele era fluminense, carioca, né? Então, assim,
Eu não sei por quê. Eu também morei em São Paulo e Rio, né? Eu nasci no Rio, Eu também tenho dupla mas, cidadania. mas com 2 anos e meio fomos morar em São Paulo. Eles foram morar de novo em São Paulo, né? Lá, Runhambu, Moema e tal. Depois de 10 anos depois, mais ou menos 11 anos, voltamos para o Rio, né? A família voltou para o Rio. Mas eles, antes de eu nascer, quer dizer, eles, casal, moraram realmente, Rua Groenlândia, São Paulo, Leopoldo Miguel, Rio de Janeiro, Copacabana, tiveram vários endereços. Acho que também não era uma vida fácil também, de dois pintores, né? Não, não Né? mesmo, Não é né? até hoje, mas naquela época também não devia ser tão fácil, né? Bom, a Maria Leontina ela estudou tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ela estudou com um artista chamado Antônio Covello e depois ela estudou nos anos 40 com o Valdemar da Costa, também em São Paulo. Isso. No Eu tenho Rio um de texto, Janeiro, já ela te interrompi, frequentou. já Tá. te interrompi, né? Mas eu tenho um texto dela aqui que Ah, fala eu quero. exatamente isso. Posso, Tá. posso mandar Claro, ver? claro, a ideia Olha, é é um essa. texto que ela escreveu em algum caderno, né? Talvez fazendo alguma anotação para um texto sobre biográfico, assim. Então ela dizia: no colégio em que estudei em 1934, Instituto Lafayette do Rio de Janeiro, no curso geral superior, havia aula de desenho e escultura. Um magnífico ateliê cujo professor Montenegro Cordeiro, com formação europeia, fazia os alunos copiarem modelos clássicos, o Voltaire de Houdon, Laocoonte, relevos góticos e românicos. Naquele ano fiz uma máscara de Danton que foi premiada. O júri era composto por professores da Escola de Belas Artes do Rio, Rodolfo Amoedo entre eles. Uau, que Mais um maravilha! trechinho. Isto é para dizer que comecei com a escultura aos 14 anos. Aos 17 anos, já estando em São Paulo, estudei desenho com Antônio Covello, bom pintor acadêmico. Vendo uma exposição do Flávio de Carvalho, aí estou me adiantando um Meu pouco, mas querido Flávio de Carvalho, eu sou fã de carteirinha do Flávio de Carvalho. eles deixaram uma aquarela grande do Flávio, que a família tem aqui, que era da minha mãe, né? Vendo uma exposição do Flávio de Carvalho, me senti identificada com a arte moderna, me rebelando contra o desenho que vinha fazendo, fascinada com a sua liberdade de cor e forma. Aí só mais um trechinho, Denise, para você já Imagina, depois emendar. claro, maravilha. Com minha irmã Maria Eugênia Franco, já nesta época crítica literária e crítica de arte, visitamos ateliês de artistas, Bruno Jorge, Volpe, o Grupo Santa Helena, entre eles Valdemar da Costa, com quem fui aprender pintura em 1941. É só para ilustrar o que você estava falando. O admirável ambiente fraterno e acolhedor da esplêndida personalidade de Valdemar da Costa foi um estímulo muito grande. Lá eram meus companheiros Lothar Charroux, Mabel Vargas, Walter Abdala, falecidos muito jovens, e a presença sempre querida e carinhosa de Paulo Vanzolini, o compositor, né? Compositor de Ronda, de noite eu rondo a cidade. Tem vários retratos do Paulo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta para o compositor sensacional. E Henrique Ferreira Filho. Terminei. Que maravilha, adorei esse texto, que ele dá uma visão assim para a gente, né? Aí, complementando o que você estava falando, no Rio de Janeiro, ela estudou com o Bruno Jorge, né? E também fez o curso de museologia no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Então, ela foi alternando os lugares. E a gente vai começar mostrando aqui alguns trabalhos dela desse Isso. período. E Denise, São bem esse bonitos, trabalho, né? esse trabalho é inédito, eu acho. Ele nunca participou. Bom, se participou de exposição foi naquela época, porque ele nunca esteve moldurado. Ele sempre esteve Lindo. sobre madeira, né? Ó, isso aqui é um retrato da Maria Leontina, da Maria Eugênia, que a Isso. gente estava falando, né? E aqui o É. Paulo Vanzolini, que Aí é o ela Marcelo fez. Grassman. Marcelo Grassman. Ah, esse é o Grasma, é porque eu tinha Esse é o isso. Grassman. Esse é o Grasma. Gravador, né? Muito amigo, Ah, frequentava aliás, muito. olha, Lá em cá. olhando, porque eu peguei as legendas que vieram junto, né? Deve ter tido algum erro. Mas Sim, sim. realmente ele parece o Grasman mesmo, que eu conheci.
É o Bem Marcelo lembrado. Grassman, esse aí. E esse que é o Paulo Esse é o Paulo Banzolini. Banzolini, de bigodinho. E aí, Eles em eram muito amigos. 1900, Nessa época, eles andavam muito juntos, nessa época, né? De juventude. olha, aqui a Ela gente falava vê um muito bem dele, sempre falou. autorretrato dela. Todas essas obras que a gente está mostrando são de 1946 e 47, né? Isso. Esse autorretrato, estou te interrompendo a beça, mas só para dizer, esse Imagina, autorretrato mas é para também tem interromper. A gente está conversando. também tem uma história interessante, porque o mais conhecido dos autorretratos dela em pintura é aquele do Chateaubriand, que está no Man, que tem Uhum, um lenço vermelho, né, que é uhum, lindo. Esse lindo. autorretrato, de 47, ele estava na mapoteca, desentelado, sem chassi, e Uhum. guardado na mapoteca dela anos. Quer dizer, se ele foi exposto há mais de 60 anos atrás, porque ela tirou do chassi, tinha a marca dos pregos, né? Então ela tirou, talvez ela quisesse ou trabalhar de novo, ou não gostava, pum, guardou. Então esse trabalho só foi mostrado numa exposição na Galeria Ipanema, alguns anos atrás. Um Ele autorretrato é que também é lindo. inédito. E Né? tem toda uma distribuição de cores muito interessante, Tem, tem. né? E aquelas pinceladas que você vai ver depois nas outras fases, né? Exatamente. Interessante, é. É interessante que esse trabalho, a gente pode dizer que a Maria Leontina de 1980 já está contida na Maria Leontina de 47, né? Exato. É. Não é? A gente já Aquela vê essência pictórica, né? É. E aí, então, em 47, ela participa de uma exposição que teve o nome de Os 19 Pintores, que foi uma exposição organizada pela Maria Eugênia, onde, inclusive, ela ganhou o segundo lugar no prêmio do júri, um júri que era constituído, na época, pelos nomes de Anita Malfatti, de Cavalcante e Lazar Segal. Então, ela já começou chamando a atenção. E ela falava, na época, que ela era expressionista, como quase todos os artistas naquela época, né, Ale? Uhum. É, Aqui, ó, um outro trabalho. exatamente. Esse trabalho, inclusive, tem até um ar do De Fiore, né? Tem uma certa Uhum. pegada, né, do De Uhum. Fiore, porque ela conviveu bastante com ele, né? Nessa Acho que região esse é o pátio de um hospício, viu, da época. do Que eu acho Juqueri. que, não sei se é Juqueri, não, talvez seja até Rio, porque ou São Paulo, não sei, porque parece que Bruno Jorge também dava aula num lugar tipo assim, isso eu ouvi dizer, mas eu acho que é um pátio de um hospício. É lindo o lugar. Lembra um pouquinho a conformação do Parque Lage, né? Daquela Lembra, Lage. Praia Vermelha ali. Ó, Porque a Praia Vermelha outro foi um hospício, trabalho, né? Ali onde é a faculdade de comunicação da Praia Vermelha era um o hospício, Pinel. Era o né? Pinel, né? Era um hospício. Tanto é que tem uma passagem muito interessante que eu li no livro da Anísio da Silveira, que quando foram inaugurar o hospício, Dom Pedro II, né, que ia inaugurar o hospício e tal, não tinha nenhum louco. Aí eles pegaram os funcionários ali, os faxineiros e tal, para ficar de figurante, para serem figurantes da inauguração. Cara, típico do nosso país, É né? engraçado. Aqui é uma outra obra linda dela desse período, né? Também de 47. Eu acho essa natureza morta também excepcional, a Uhum. forma como ela constrói, né? Com as 47. pinceladas. É pré aquelas outras do início de 50, né? Década de 50, 1950. Esse é outro trabalho que também tem uma leve sabor do De Fiore, né? Então a gente Uhum. sente que ela estava meio que pegando, né? Acompanhando, vendo tudo o que estava acontecendo, mas desde o começo a gente já sente umas características muito próprias, assim, né? A paleta de cor dela, que é muito específica, né? Uhum. É uma Uhum. artista muito interessante. Aí, não, espera aqui. Aí, Ah, exato. em 49, ela conhece o Milton da Costa. E aí agora você vai mostrar uma coisa aqui Isso. para gente. Então. Quero ver.
Não, eu Só quero para. ver ela pequenininha, Na, mostra. na live do meu pai, né, eu até comentei, você me perguntou, eu comentei, que meus pais se conheceram em 1948 num jantar para o Alexander Calder. Estou Ai, repetindo muito porque chique isso. é que ele estava no Brasil expondo, né, acho que no Rio de Janeiro, e São Paulo também, bom, enfim. Mas eles se conheceram nessa festa, nesse jantar, e casaram no ano seguinte, 1949. E essa foto aqui, que você vai mostrar melhor, essa foto aqui dos dois, estão vendo? Está meio desfocado. Ah, Depois essa eu foto coloco ela aqui. Mas é de legal Milton e Maria mostrar Leontina, com uma pequenininho. natureza morta dela atrás, foi dada, foi dada em 1999 pelo fotógrafo que tirou essa foto, que era o Abraham Palatinic. Que O Abraham beleza! Palatinic é que tirou essa foto dos dois e me deu em 99, uma homenagem a ele, né, que nos deixou esse ano, né? Infelizmente, porque era uma pessoa É linda tão essa foto. maravilhosa, né? É. Nossa, um artista Essa foto é incrível. inédita também, nunca saiu em livro nenhum. Nossa, essa Porque ele foto me é deu linda. pequenininha, os livros que saíram, enfim, depois não. E o trabalho maravilhoso dela que tem atrás, né? É, é. Lindo, né? Muito bom. Aqui tem uma outra foto dessa época, uma foto dela com o Antônio Bandeira, também Uhum, da década de 50, né? é, E aí eu vou mostrar para vocês um trabalho que ela fazia, que, assim, que eu acho incrível, que ela faz uma série, né, de Santanas. Se uhum, você olhar atrás na série das Santanas, você já vê os estandartes, você já vê aqui todas as páginas, todos os trabalhos é. que ela irá desenvolver depois, você já tem aqui, né, essa coerência do trabalho da Maria Leontina é uma coisa que me encanta muito. Né? É. Os fundos, né? Os fundos que ela usava, essa coisa etérea dos fundos, né? São fundos que são meio desfoques, né? São fundos assim etéreos mesmo, né? Que não localizam, né? Muito, né? O ambiente, né? Não, e essa aqui é uma pena que está tão pequenininho, porque é muito lindo esse trabalho. É, Esse trabalho, essa Santana Vermelha, é um é, trabalho de uma beleza assim, inacreditável, que fica pequenininho, mas é o que temos, né? é lindo, é E ela lindo. tinha uma coleção, né, de santos que eu li lá nos livros sobre ela, que ela tinha toda uma coleção, né? Que ela Sim. colecionava essas santas. Ela gostava muito de arte sacra, né? Santos barrocos e tal, mas gostava muito de arte popular também. Então ela tinha no ateliê dela, em casa também, mas mais no ateliê, uma coleção de imagens mesmo, né? Mas tinha uns santinhos pequenininhos, às vezes sem cabeça, sem braço. Ela gostava das formas, sabe? Do Ah, cabelo ali, do planejamento que o escultor, né, fazia na madeira ou na terracota. Ela era muito sensível, ficava, às vezes, passando a mão ali naqueles santinhos e tal. Aquele quadro que está nessa foto, essa santa maior que está na mesa, eles trouxeram da Europa. Isso ela me falou na época. O casal ali atrás dela, não tem? Tem um uhum. Paulo, tem um Paulo Tiello. Eu tenho um texto aqui que fala exatamente quando ela voltou, porque a gente estamos chegando lá, mas é, quando ela voltou, deixa eu ver se eu acho aqui. É, ela tem um depoimento dela que ela diz: aquelas composições com horizontais e verticais de Paolo Cello me impressionaram muito. Quando voltei, comecei a fazer uns desenhos com um traço, entre aspas, experimentado. Um traço interrompido, como se eu pudesse a qualquer momento parar e fazer outra coisa. Cortar o traço. Fugir da coisa figurativa formal. Só para ilustrar. Incrível. Ah, isso quando ela Não, e voltou ela da vai Europa. ela vai se soltando, né? É, Aos poucos.
da E figuração. tem outra frase dela aqui, numa conversa com Valmir Ayala, poeta e crítico de arte, né? Ela fala, você está falando dos objetos? Aí eu notei essa frase, que é interessante. Desde menina, eu me apaixonava pelos objetos como os outros se apaixonam por pessoas. Que lindo! É, Que eu adorei essa frase dela, maravilhosa. é, Gente, olha que beleza que é esse é. trabalho. Esse trabalho, olha, Nossa, esse trabalho Denise, esse pessoalmente trabalho deve estava no ser. CCBB. Desculpa te interromper de novo, mas esse trabalho estava no CCBB, numa exposição, um diálogo, que o Frederico Moraes fez a Sei. curadoria, né? Uhum. Produção da Júlia Eu Pellegrini. não vi, adoraria ter visto essa exposição. E tinha obras do Milton e da Maria Leontina. Pela primeira vez eu vi essa tela nessa exposição. Fiquei assim, chapado. É uma tela grande, é uma Nossa, natureza morta grande. não tenho aqui a medida dela, mas é uma Ela, beleza. ela tem mais ou menos, acho que 1,50 por 80, uma coisa assim. Uau, porque ela Né? é muito lindo, né? É lindo. Aqui um outro trabalho também. E nessa natureza morta a gente já vê as páginas, né? As Uhum. páginas já estão todas aí, que é um trabalho que É, ela vai fazer muito tempo depois, né? é, é. Então, aí essas obras que eu estou mostrando aqui, essa obra aqui é de 1952, assim como essa aqui também. E aí, nesse ano, ela ganha um prêmio de viagem do governo francês e ela vai para a Europa morar em Paris e o da Uhum. Costa vai com ela e aqui tem essa foto dos dois juntos no período que eles moraram em Paris. Eles moraram 2 anos, né, em Paris. É. Eu acho que essa foto, Denise, te corrigindo um pouco, já é de 54 no Rio. Porque Tinha com ela. essa série que ele está segurando é aquela série de guaches, variações sobre formas lunares. Uhum. Então, acho que essa foto já é, talvez até Copacabana mesmo, enfim. É, eu tinha ela como sendo de Paris, mas tudo bem, Ah, não tem certo, tudo importância. certo. É, É mais ou menos essa época, essa é a mesma época. eles tinham essas carinhas assim. É. Então, quando ela volta de viagem, esse texto que o Alexandre falou, quando ela volta de viagem, essa viagem dela faz com que ela volte meio que flertando com o construtivismo, né? A gente tem Uhum. que pensar que na época o construtivismo ele era tão preponderante nas artes plásticas que ele se tornou quase uma imposição. Quando eu fiz a exposição do Farnese de Andrade, o Farnese dizia que ele ficou amigo de todo mundo, que todos queriam convencê-lo a ser concretista. E aí ele dizia uma frase maravilhosa que ele dizia assim: eles não conseguiram me concretizar. E Muito a boa, Maria muito Leontina boa. podia dizer o mesmo. Eles não conseguiram concretizar ela. Se a Muito gente boa. tivesse que definir uma frase, a gente diria que o trabalho da Maria Leontina se insere dentro do que a gente chama de geometria sensível, que Uhum. são artistas que trabalham com a geometria, mas que, ao mesmo tempo, mantêm uma certa liberdade no traço, mantêm uma certa liberdade na composição, não se deixam fechar por essa abordagem tão restrita que o construtivismo, principalmente o concretismo, propunham naquele primeiro momento. Né? Uhum. É. Eu tenho dois textos aqui dessa fase, que Maravilha, são maravilha. Do Goulart, do Mário Pedrosa. São pequenos, vou dar uma lida rápida. Bom, no Lélia Coelho Frota, no seu texto Maria Leontina, uma pintura como outra nenhuma, que está no livro Pintura Sussurro, que é um livro da editora Arauco, com alguns textos. Foi o primeiro livro que saiu dela, ela não teve livro em vida, né? Uhum. E esse livro tem textos de Lélia Coelho Frota, do Paulo Venâncio Filho e do Valmir Ayala. Então,
Que delícia! Todos textos, todos críticos com textos que eu gosto, porque são saborosos. Então, aí tem 3 trechos aqui, que Maria Leontina, uma pintura como outra nenhuma, é o texto da Lélia, né? Ela cita o poeta e crítico de arte Ferreira Goulart, que em 1958 escreveu sobre a série Os Jogos e os Enigmas. A gente adivinha, na delicadeza desses quadros, a mão translúcida e vacilante que arrisca. A vida? O sonho. Ao colocar um triângulo, um quadrado, num ponto de equilíbrio inesperado. Texto do Goulart. Lindo, olha. E no mesmo livro, no mesmo texto, ela cita também o Mário Pedrosa, que sempre acompanhou de perto a trajetória dela, né? Da Leontina. E quando apresentou a exposição Estandartes, vamos chegar lá, em 1963, escreveu que, além do talento, a sinceridade da sua arte e o autêntico de sua personalidade, que é sempre motivada por um motivo ainda mais permanente e fatal que o do pintor em sua pintura, o amor. São a garantia de que ele trará dessas viagens temáticas algumas imagens dignas de conviver conosco em nossas melhores horas. Maria Leontina tem passe livre para todas as viagens. Lindo isso, Maria. Olha só que lindo. Maria Leontina tem passe livre para todas as viagens. Todas as viagens. Mário Pedrosa. Que beleza isso. Eu vou deixar o do Paulo Venâncio para depois, então. Vamos seguir. Não, a gente pode fazer. Mas, olha, eu queria falar uma coisa que você falava sobre a Maria Leontina, que ela era uma figura muito doce, né? Que às vezes ela estava lendo um livro e ela acariciava com as mãos as páginas do livro que ela estava lendo. Nossa, eu acho isso uma coisa tão bonita, tão... Sim, fazia muito. As mãos dela eram muito bonitas, assim, né? Eu acho. E ela lia muito, né? Desenhava muito também. Então ela acariciava, como eu falei que ela acariciava um pouco os objetos, os santos, né? As formas. Ela também acariciava a página do... Quando ela virava a página do livro, ela dava uma acariciada na página, assim, sabe? Que delícia isso. Adorava poesia, né? Então, essa coisa do tato, né? Do pintor, né? É interessante, porque a pintura dela é tão eflúvia, né? Assim, tão tem aqui solta, alguém né? observando que ela lembra que tem alguma coisa da Vieira da Silva. De fato, Sim. tem alguns trabalhos que tem assim essa coisa dos jogos. Eles se conheceram, né? Quando eles moraram aqui no Rio, Aspades, né? E a Maria Helena, eles se conheceram, meu pai, eles foram amigos, né? Aqui no Rio. Eles moraram na pensão, né? Eles moraram na pensão da Djanira, se eu não me engano, naquela época. Todo mundo morou na pensão da Djanira. Aqui eu vou mostrar uma foto dele. Gente, olha que coisa mais linda que é essa foto. Essa foto a gente tem o Volpe, o Pansetti, a Leontina e o da Costa vendo a maquete do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Isso. E aqui uma outra foto do mesmo período, que, de novo... Só que aqui do lado direito a gente tem o Mário Cravo Júnior, que vai ser o artista da nossa Conexão Bahia, né? Um dos artistas, o da Costa. Atrás, essa pessoinha que está atrás é o Guilde, depois tem a Maria Leontina, depois tem o Mark Berkowitz, o Pansetti e o filhinho do Pansetti. Uma foto que a Ula conhece, que está nos assistindo. Foto da live da Ula, Ei, Ula! Pois é, engraçado. Eu conheci o Mark Berkowitz, claro, né? Eu também. Para mim, ele era aquele marinheiro de cachimbo, sabe? Ele sempre vivia com cachimbo. Então, vê-lo sem cachimbo, eu me estranho, assim, ele sem cachimbo. Mais novo. Mais novo, que a gente conheceu ele mais velho, né? Bom, o trabalho da Maria Leontina tem também uma característica muito musical, né? Ela mesma dizia que muitos dos trabalhos dela nasceram de uma associação plástica com a poesia e também que o som era muito parecido com a cor.
ela dizia assim: Uhum. quando eu estou pintando e ouvindo música ao mesmo tempo, creio que alguma coisa do som e do ritmo é transmitida à tela. Eu acho isso uma beleza, né? E É, aí, então, ela linda. começa a fazer essa série dos enigmas, que é uma Uhum. série que as formas geométricas vão se multiplicando, né? E que vão tomando espaço, mas, ao mesmo tempo, ela já vai adotando uma paleta de cor mais suave, né? É, Uhum. né? Ela vai Ó, é esse mudando. quadro aqui, ó. Ah, olha! Aí ele está um pouco mais vivo, né? É foto, mas é esse Fotos, aqui, fotos. Que lindo isso, da família adorei, Franco da Costa. adorei. Aqui outro trabalho já de outra série, porque as séries da Maria Leontina, elas são séries, antigamente se usava a palavra fase, mas na verdade são séries, porque ela vai mudando, uma coisa vai juntando com a outra, você vai sentindo essa coerência absoluta do trabalho dela, né? E Uhum. mesmo quando ela faz um trabalho como esse, que se chama, e o título é maravilhoso, né? Da paisagem e do tempo, sendo que ela observa muito claramente paisagem interior e tempo atemporal, porque Uhum. essas questões filosóficas do universo é que eram realmente a questão da obra da Leontina. E outra coisa muito importante, né, Ale, é que ela sempre deixa a marca do traço, a marca do pincel. Ela realmente rejeitava essa questão do concretismo, de se fazer o triângulo perfeito, o quadrado. Uhum. Ela deixava deliberadamente a marca da passagem do pincel, da tinta, como o Uhum. Volpe, né? Que fazia Exato. também isso. Né? É. Tem uma frase dela aqui que é bonita, que você falou quase essa frase, que é, separei aqui, que eu até postei hoje essa frase. Para mim, a paisagem sempre é interior, liga-se ao tempo. É. Exatamente. Já que você falou da música, realmente ela ouvia muita música, jazz, música clássica, erudita, né? E popular também. Então eu fiquei impregnado de música e poesia, né? Por causa dessa pessoa, né? Você Chamada que Maria virou músico e Leontina. poeta, né? Pois é. E eu tenho tem um poema aqui que está também no filme, né? Gesto em Suspensão, que é do Rainer Maria Rilke, que chama-se A Música. Hum. Então é curtinho. A música. Música. Hálito das estátuas. Talvez silêncio das pinturas. Ó língua onde as línguas acabam. Ó tempo posto a prumo sobre o sentido dos corações transitórios. Gente, que lindo isso! Rilke. Adorei! Ela adorava o Muito Rilke, né? bonito. Nossa! Você Bom, sabe que tem dois livros, só para ilustrar, tem dois livros do Rilke encadernados que meu pai ilustrou com pássaros, aqueles pássaros e ah, figurinhas, e você tem guardado, deu para ela, né? o Rio que tem aquela frase maravilhosa, né? Que é perfeita, que o jovem poeta escreve para ele perguntando como é que ele podia ser poeta, né? Como é que Uhum, ele fazia? Volte e meia, os artistas me perguntam isso. Como é que eu faço para ser artista? Eu falo, mas o que você tem para dizer? O que você quer falar, né? E ele uhum, dizia uma coisa muito mais drástica. Ele dizia: você morreria se você não escrevesse. Porque se você uhum. vive sem você escrever, você não vai ser um É, grande é. poeta. Né? É uma necessidade, né? Criar é uma necessidade. Né? E é uma necessidade humana. Todo mundo tem que criar. Todo mundo Ah, cria, na verdade. Tem que abrir o canal, né? naturalmente. Aqui a gente está entrando numa outra série da Leontina, se vocês observarem, da série anterior para essa que a gente está entrando agora, a gente vai vendo uma depuração, né? Quer dizer, uma limpeza, ela vai limpando a composição. Aqui a gente tinha uma composição mais densa, mais cheia de elementos.
Aqui ela vai limpando a composição, e fazendo toda essa série que ela chamou de narrativas. E os títulos das séries dela também são maravilhosos. Gente, olha que beleza que é esse trabalho. Imagino como é que ele deve ser pessoalmente. São títulos literários, né? São títulos narrativas, frases, episódios, né? São títulos que ela buscava nesse mundo interno dela, né? Também. A fase dos episódios é uma fase curiosa, porque ela resolve trabalhar muito mais na verticalidade, né? O que faz com que ela vá empilhando, uma palavra mal usada, mas, enfim, ela vai colocando assim, uns sobre os outros. Olha que lindo! Eu adoro essa série também. Nossa, essa série é maravilhosa. E também ela vai assim sempre apurando o cromatismo dela, né? É sempre muito bom. Olha esse, nossa, que é excepcional, né? Esse é um óleo sobre tela, é uma beleza. Eu acho que eu vou aproveitar e falar o texto do Paulo Venâncio, então. Fala. Quer dizer, que ele cita ela, né, na verdade. Paulo Venâncio Filho, no livro Pintura Sussurro, da editora Arauco, cita ela cita uma frase dela, né, que ele deve ter recolhido em algum lugar, não sei de onde. Quando vejo a montanha, o contorno me parece inicialmente definido. Depois surgem 2, 3 linhas. O mesmo ocorre em nosso relacionamento com os seres humanos. O que era nítido de início cede lugar à impressão. Gosto de elaborar o desenho dentro de mim, para que ele surja espontâneo. O desenho é muito útil sempre, sobretudo para captar as nuances e as sensações. Olha que lindo isso. Que ela desenhava muito, né? Quer dizer, estamos vendo pintura, mas junto com a pintura, ela sempre desenhou bastante mesmo. Né? Não como estudos da pintura, mas como... Agora fui eu que te interrompi. Não, fala. Agora eu vou mostrar uma foto que ninguém conhece. Olha aqui, olha o Alexandre quando ele nasceu. Ó, que ele nasceu em 59. Ele, ó, que pequenininho aqui no colo da mãe. José Pedrosa, né? Da esquerda para a direita, José Pedrosa, Maria Eugênia Franco, Norma Pereira Rego, que era jornalista e fotógrafa, muitas fotos da minha mãe são tiradas por ela. Minha mãe, eu e Milton. Isso é Leopoldo Miguel, Copacabana, 1959. Aqui, olha que beleza, gente, que é esse trabalho. Aí já começa a ter aquilo que você diz, que ela começa a soltar a mão, né? Eu achei essa frase que você diz muito interessante, né? Porque ela começa a se soltar realmente, né? Olha que lindo que é esse trabalho. Vai ganhando um despojamento, né? Até chegar nas páginas, novas páginas, umbrais altares. Ela vai se despojando do traço um pouco, né? Essa série dos estandartes também é uma beleza, né? E se a gente pensar que eu enxergo essa série dos estandartes já lá nas Santanas dela, né? Sem dúvida. Você já tem isso, já está naqueles fundos, como você mesmo falou, né? Olha esse trabalho aqui que eu conheço pessoalmente, que é da Fundação Edson Queiroz, e que eu expus lá na exposição. Nossa, é um trabalho assim de uma beleza, de uma qualidade assim absolutamente excepcional, né? Aqui tem uma foto que devia ter mostrado antes, mas às vezes quando sim, é linda essa foto. Organiza aqui, ele sai a coisa meio fora do lugar. Copacabana também. Ai, tão bonitinha. E aqui eu queria que você contasse um pouquinho a história dos vitrais para a gente. Então, eu tenho até um texto que eu separei, que é do filme, e que ela deu uma entrevista para a Sônia Prieto, em São Paulo, quando ela expôs na Galeria Grifo, década de 70, isso em 1977.
E ela fez essa entrevista e gravou, e a Sônia gravou um cassete, que eu acabei ganhando depois de muitos anos. Me deram de presente esse cassete. E eu me baseei até nesse cassete para tirar o texto para o filme. Eu queria ter usado a voz dela no filme, mas estava muito ruído a gravação, sabe? Ruído de trânsito, de xícara de café. Então, e minha mãe tinha uma voz suave, sabe? Muito suave. Ela falava assim, baixinho, suave. Então, eu acabei... aí eu pensei, vou colocar uma atriz, então, para falar os textos, porque apesar de ter passado pelo computador, o som não estava tão bom. Acabou que a Lélia Coelho Frota, que selecionou os textos do filme, convidou a Marília Pêra para fazer a narração, né? E está lá no filme. Bom, então, Maria Leontina falando dos vitrais, que são vitrais que ela fez para a Igreja da Santíssima Trindade, em São Paulo, no Campos Elíseos, Praça Olavo Bilac, em 1966. Tive a encomenda de um vitral da Igreja Episcopal Brasileira em São Paulo, na Praça Olavo Bilac. Igreja da Santíssima Trindade. Fiz inúmeros estudos e depois foi executado. São vitrais muito grandes, de 6 por 8 metros. Uma coisa que sempre me impressionou muito, me encantou, essa coisa do sol que vem de um lugar, ele pousa, uma mancha de sol que é quase um objeto no chão, de onde ela vem. De onde ela vem? Por que ela foi se formar ali? Qual o percurso dela? Quase palpável. Essa refração da luz. Então o vitral dava muito isso. Nossa, que lindo. Depoimento dela. Olha, você sabe que eu fiz várias exposições na FAAP, que tem aqueles vitrais, né? E a gente vê isso, exatamente isso que ela está falando, né? Você se sente quase palpavelmente, assim, é incrível. E isso é pouco conhecido, é uma igreja triangular, né? Até eu tinha o nome do arquiteto aqui. Eu vou até querer ver essa igreja. Tem em algum lugar, mas eu acabei não anotando o nome do arquiteto, que era um arquiteto da época de vanguarda, assim, tal, que fez essa igreja triangular. Por isso que os vitrais são triangulares. Né? E eu fui filmar, em 1999, eu fui filmar os vitrais para o filme, né, em 16mm. E nunca tinha visto também os vitrais. Olha, eu vou mostrar aqui uma foto linda da Dulce Carneiro, que foi minha amiga, que é linda essa foto. Nessa foto dá para sentir toda essa doçura que você fala. Né? Dá para sentir. A Dulce tinha realmente essa capacidade de pegar a alma das pessoas nas fotos dela, e essa foto é maravilhosa. Né? Dá para sentir essa pessoa. Né? Então, esse é o ateliê de São Paulo, né? Quando moramos na Rua Inhambu, eles fizeram atrás da casa que era 69, terra, né, a foto, pelo que... 69. Nós moramos lá de 61 a 71, nessa casa. Era uma casa térrea, e nos fundos da casa tinha um ateliê de 2 andares. Meu pai em cima, minha mãe embaixo. Eu brinquei muito aí. Que demais. Aliás, quebrei meu dente aí nesse chão, exatamente nesse chão. Eu quebrei meu dente aos 7 anos de idade, só fui consertar aos 30, dentro da frente aqui. Mas, então, esse é o ateliê dela, dessa época, Rua Inhambu. Olha, outra foto dela já com as páginas, né? Páginas, Aqui mais uma foto com Alexandre pequeno, aqui. Né? Olha que lindo! Essa série das páginas que ela vai passando, né? O branco vai começando a dominar na obra dela, esse claro. Nossa, essa série das páginas é uma beleza. E aqui tem as novas páginas, né? Porque ela faz uma segunda série. Né? Década de 70 já, né? Já é tinta acrílica. Ela passa para tinta acrílica final de 60 para início de 70. Como meu pai também. 73, né? Aqui tem uma foto linda, que é uma foto do Alê com a Leontina, na Espanha, né? Em Granada. Aí eu vi que vocês eram parecidos também. Sempre achei você a cara do Milton, mas aí dá para ver que vocês também eram muito parecidos. Eu sou a cara dela, eu sempre achei. Isso foi uma viagem que a gente fez em 75, foto da Norma Pereira Rego, que também foi na viagem.
Olha que lindo. Aqui a gente está chegando na última série dela, que chama na verdade, uma das últimas, que é O Reino e as Vestes, que é. Uhum. Nossa, gente, olha que beleza cristalina que tem esse trabalho, né? É. E essa última série que ela fez foi Os Umbrais Altares, que é Uhum. também uma série que é uma beleza, né? Olha É que linda, é lindo. linda. Essa é a É. série Projeções. Aqui tem alguns desenhos, Sim, alguns pastéis. Ela pastéis que você fazia fez que ela muito adora. pastel, né? Oleoso e seco também. E tem uma série enorme de pastéis, que na exposição que teve na Caixa Econômica, que era uma exposição só de desenhos, curadoria do Sérgio Pisoli. Olha, adoraria ter Só visto. tinha desenho, assim, desde a década de 40 até. Tinha o Nossa, primeiro desenho dela, aos 12 anos, que é uma figurinha, assim. que maravilha. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente Hum. sobre o filme que você fez. A gente está chegando no finalzinho aqui. Queria que você Sim, contasse um pouquinho do filme e depois nós vamos fazer um outro brinde, hein? vamos, vamos. Então, o filme chama-se Maria Leontina Gesto em Suspensão. Eu aproveitei que a exposição do CCBB, em 99, 1999, como todo museu, não abria segunda-feira, né? Hoje em dia parece que eles não abrem, acho que terça, enfim. É. Mas na época era segunda-feira. E eu falei, puxa, tem que filmar isso, né? Tem que. Aí peguei uma equipe, um fotógrafo, Jacques Cheuich, e um assistente de câmera, né? Fabrício Tadeu, e fomos na segunda-feira gravar. Então eu fiz esse filme, na verdade, em vários tempos, né? Filmei em 16, porque eu queria a película, queria filmar os quadros dela em película. Então filmei em 16, depois fui para São Paulo fazer a igreja, depois fiz coisas, objetos e fotos num outro momento. Então levou 3 tempos esse filme. Ficou pronto só em 2004 e ele ficou pronto em 16 milímetros, passou no Festival de Brasília, passou no Festival aqui do Rio, Cinerama também, o Curta Cinema, aliás. E, enfim, é um filme pronto. Está no YouTube, quem quiser ver, eu botei público. Então, Ai, assim, colocando Maria gente, olha, não Leontina, deixem de ver, porque o filme tem é 15 uma minutos, poesia, né? É tem uma 15 poesia. minutos, e, eu acabei fazendo a música do filme também, né? Além de dirigir e escolher os textos com a Lélia, Coelho Frota, eu acabei fazendo a música do filme, que o AC, um amigo meu, músico, saxofonista, fez os arranjos, e eu fiz uma canção, que eu peguei palavras, a letra é da Maria Leontina, eu peguei palavras que ela usava em escritos, em poemas, ela escrevia também, né? Ela escrevia uns poemas, e às Vamos vezes fazer um um bloco livro de sobre os desenho tem, textos dela. um bloco de desenho tem um poema dela, assim, mas ela não se O assumiu filme assim, chama poeta, não. Gesto em Suspensão. Tem alguém pedindo. Isso, é. E aí eu vou fazer a canção para vocês. Pode ser? Faz assim, olha, como a Quanto gente tempo está temos? acabando, você vai Ah, fazer a canção. Chama a família. tá, Chama vou todo chamar. mundo. Chama todo mundo. Nós vamos brindar o som da Venham fazer um música. brinde. Enquanto a canção, vem fazer um brinde. Chamei. Aqui, ó, os futuros artistas Chamei. todos. Já tem uma que é atriz, o Deixa eu outro tirar o que é fone aqui. músico. Cadê eles? Cadê? Ó, Vira tirei o para. fone. Ó, eu vou tirar esse quadro e botar umas imagens do filme também. Ó. Vamos fazer o brinde enquanto a canção? Yes! Bora Vamos. lá! Isso. Não, vou cantar agora. Vamos fazer tudo junto, senão não dá tempo. Vamos, porque está acabando. Venham. 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 Cadê Gesto em vocês? suspensão. E o filme atrás. Isso, tchim. Cadê o som? Invisível mar fluir, profundo, reinos, vestes, imaginação alçar, repouso, corpo azul, neutro, espaço, vazio.
sutil transparência oculta o tempo, decifra a paisagem interna, espera. No ar, refração. Chama a moçada aí, vamos chamar. Solar, entre, gente. Gesto em suspensão. Supor Dora, Lucília e Tomás. Gesto em refração de luz. Viva Maria Leontina! Viva Maria Leontina, gente! Parabéns para ela. Saúde, Muito obrigada, parabéns para a família Dora, maravilhosa Tomás, Lucília. que vocês são. Os netos de Maria Leontina e a Nora. Viva a arte nesse universo! Viva! Obrigado, gente! Um beijo. Tchau, gente. Eu tenho que encerrar, senão não Beijo, passa Denise. mais. Vai lá, vai lá. Tchau, beijo para todos. Beijo. Valeu.